Sejam bem-vindos, médicos do futuro. Meu nome é Bianca Miranda, eu sou fundadora da startup Health Tech Brasil e agora do nosso novo podcast, The Health Tech Show. Hoje eu tô muito feliz que a gente tá aqui com um convidado super especial que mora no meu coração, meu melhor amigo de faculdade, Dr. Murilo Vasques, é médico e um entusiasta da realidade virtual há muitos anos, muito antes do hype do metaverso. Eu vou deixar ele se apresentar. Murilo, por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Murilo, atualmente sou residente de clínica médica no interior de São Paulo e eu sou muito amante desse assunto de realidade virtual, de jogos, uma coisa que eu tenho experiência há alguns anos e fico muito feliz desse convite. Legal, legal. E também, pra mim, é um prazer, assim, te receber, porque quem conhece a gente sabe, né? As nossas conversas são intermináveis. Eu tenho certeza que 1 hora vai ser pouco aqui pra gente conversar. Mas aí você falou que você tem experiência em realidade virtual. Eu queria, primeiro de tudo, avisar o público, né? Porque vocês conhecem, a maioria acompanha a história da Health Tech Brasil. Para quem está chegando agora, então, a gente é uma startup que trabalha com metaverso, com realidade virtual, principalmente. E o Murilo foi a primeira pessoa que me apresentou um headset de realidade virtual na vida. Você sabia disso? Então, você tinha já comentado, mas eu não tinha certeza. Eu achei que você já tinha visto em algum outro shopping, porque teve uma época que a realidade virtual começou a virar uma febre. Sim. Muitos shoppings já tinham testando. Que época você acha, mais ou menos? Mais ou menos 2016, 2017 foi o boom da realidade virtual. Já tinha vários projetos, já estavam lançando vários aparelhos, mas a febre mesmo foi nesse período. Foi quando simplesmente várias marcas tentaram fazer. Foi quando o PlayStation, né? Inaugurou o VR deles, que fez super sucesso na época. Que foi o que você conheceu. Exatamente, foi como eu conhecia. Agora que você falou de shopping, realmente, pode até ser que eu tenha usado em algum shopping, visto algum vídeo 360, nada mais que isso, porque a primeira vez que eu tive realmente uma interação com o videogame em realidade virtual foi com o do PlayStation, né? E aí eu lembro que me gravou muito, assim, que na época eu não gostei. Eu não me interessei nem um pouco. Eu falei, cara, vocês jogavam muito jogo de tiro, de guerra, e a gente terror também, eu coloquei um primeiro, assim, que era um jogo de terror que você se colocava dentro e dava uma tensão, então ficou uma experiência, acho que pra primeira vez. Não, então, isso é até uma coisa que eu acho que a gente pode falar depois, que essas experiências de terror ou de catástrofe, sei lá, o pessoal faz de tudo na realidade virtual, né? Como elas são muito mais impactantes, né? Eu acho que a gente podia até começar a falar por aí. Sim, como que certeza. A realidade virtual, tipo, o nosso cérebro processa essa informação como se fosse realmente real. Exato, né? Tanto que pode impactar por uma boa emoção quanto um trauma. Que foi o que aconteceu. No começo eu lembro que não só você, todos os nossos colegas lá foram ver. Sim. Muitos ficaram com medo, não conseguiam ficar 5 minutos lá dentro do aparelho porque estavam... Exato. O coração palpitando. Exato, não, é muito engraçado como que o nosso cérebro responde, não entende a diferença da máquina pra enfim, o que é a realidade, né? E até, na verdade, antes da gente começar a falar disso, que eu acho que a gente vai falar muito de realidade virtual, foi por isso que eu trouxe você aqui, eu queria lembrar que você comentou dos nossos colegas, como foi engraçado que a gente tinha matéria optativa de informática, você lembra? Exatamente. Tipo, foi lá quando eu conheci a maioria, né? Exato. E assim, o que é engraçado? Eu lembro que naquela época eu queria fazer a optativa de informática, mas eu não fiz por pressão social. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu deixei até uma pergunta surpresa, porque eu quero que você me responda com honestidade. Eu quero que você fale com verdade. Tinha alguma mulher na sua turma de informática aquele ano? Tinha uma só. Tinha Lembra uma. Ana Beatriz? Eu não lembro, mas tinha uma só. Porque mas eu ela não interagia muito com a gente. Eu lembro que assim, eu queria fazer... Eu lembro que esse grupo foi assim, a gente era muito grupo dos contra, né? Acho que 95% foi pra outra área. E Exato. A gente foi assim, porque eu gosto dessa área de informática. E outra, eu falei, se eu for escolher uma área entre duas, assim, uma que é a minha preferida, vou escolher que era informática. mesmo. E todo mundo falava, 95% vai escolher a outra, vai pra outra, é mais fácil de passar. Mas eu penso assim, não, deixa eu fazer o que eu gosto, tipo... tinha muito disso, né? Então, pra quem não dá audiência que não tá entendendo, a gente estudou juntos na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e aí tinha matéria optativa de informática, que no fim, a optativa era no 3º ano da faculdade, né? E aí o grupo que a gente fez no 5º e no 6º ano era todo mundo da galera da informática, menos eu. E aí eu vejo como era engraçado, porque na época eu queria ter feito a informática, eu não fiz, por pressão social. E aí depois eu acabei no grupo com vocês, que eram todos da informática, então a gente tinha isso em comum. Você vê que era meio desse grupo. Mesmo você não estando lá, o seu gosto, é o que você queria, na verdade. Então, se naquele momento você não conseguiu entrar pela pressão social,
logo, depois de uns anos, tudo Já se foi. encaixou e foi. Exato. E aí você vê que a nossa... Era uma turma que realmente era muito ligada em tecnologia, né? Tanto que hoje quase todos os meninos estão envolvidos já com criptomoeda, de uma forma ou de outra. Exatamente. O que é uma coisa incomum ainda pra realidade da maioria dos médicos, né? A gente combinava todos nossos encontros, sempre em relação à tecnologia. Ou a gente estava jogando algum jogo. Lembra quando Pior eu que comprei tinha. o VR? O VR mostra também que não só é uma parte assim ótima para você sozinho ter uma experiência, mas também é uma coisa que ajuda a sociabilizar. A gente fez festas que, tipo, o Era só VR jogar foi videogame. e foi o centro, o VR, porque era uma coisa rara, muitas poucas pessoas tinham, uma coisa totalmente inovadora, diferente do que a gente estava acostumado. Sim. Simplesmente você estava reunindo 10 pessoas por causa de um aparelho. Exatamente, exatamente. E aí eu lembro que eu fiquei com essa impressão meio... não sei, não me impressionou muito, porque as experiências que eu tive, então, em eventos, em shopping e tudo mais, eram vídeos 360 que... Enfim, é legal, mas não é um jogo, né? Não te impressionou muito, mas você percebeu que você foi, né? Você foi, Então... ficou, testou. Por mais que sempre muita gente fala, é normal. Outras pessoas ficaram já maravilhadas. Outras pessoas falaram, não impressionou muito. Mas todo mundo testou e todo mundo tem uma opinião. E também tem aquela coisa de o pessoal ficar enjoado, né? Então tinha isso no do PlayStation. Tinha, super. De dar vertigem e tudo mais. E aí eu vejo que é uma coisa que também... Os novos hardwares, né, conforme eles estão sendo feitos e a tecnologia vai melhorando essa questão de náusea, né? Até uma coisa que a gente trabalha na Health Tech Brasil. Então, a última demo que a gente fez, a gente deixou livre movimentação do joystick e livre rotação também. Cara, quase 100% das pessoas que testaram a demo saíram falando que estavam nauseados. Aí, já tô trabalhando com os devs em um mecanismo do próprio software que faça a gente melhorar, né? Mitigar, pelo menos, essa sensação de náusea, diminuindo a rotação, principalmente, porque é a rotação que dá náusea. E aí... É um dos fatores, sim. Porque o que acontece? A gente, na verdade, a gente tá sentado, né? Ou mesmo que seja de pé, mas andando pouco. E dentro do jogo, a gente tá numa movimentação que causa uma vertigem, né? A mesma vertigem do carro, de você estar sentado e você ver o movimento do lado externo, né? Então... Que foi no começo, eu lembro, um amigo meu que morava comigo, você lembra do Luiz? Ele testou uma vez, e realmente é o que você falou, a tecnologia estava crescendo, ainda principalmente no PlayStation. Foi o primeiro aparelho de realidade virtual do PlayStation, inclusive por enquanto o único. Já foi anunciado 2, que a gente vai falar posteriormente, mas era assim, era o primeiro teste com eles não tinham muita experiência, então realmente muitos jogos não tinham essa opção de acessibilidade pra náusea, né? Exato. Eu lembro, assim, um amigo meu foi ver um que era de carro mesmo, e a experiência era incrível. Você sentia que você estava dentro de um carro mesmo, porque, assim, você tem o ampla visão, né? Onde você vê na cabeça, isso que pra mim foi inovador do VR, a escala, porque normalmente, como o negócio tá no seu olho, você fica meio que em escala. Diferente quando você vê na tela, você vê um personagem no meio da TV. Então você não tem noção da dimensão do tamanho das coisas em volta. Quando o aparelho de realidade virtual veio com óculos, que coloca perto do nosso olho, para você ver, por exemplo, um prédio de 3 andares, você realmente tá olhando para cima. Cuidado aí, você não pode Isso é uma coisa que acontece muito na realidade virtual, né? A gente tá jogando e aí bate em algum lugar. Sabe qual foi a maior experiência, assim, que foi marcante? Foi até esse jogo de terror. Na tela, por exemplo, você matava um monstro, assim, que era um dos chefes do jogo, tipo, na tela aparecia só um bicho grande, alguma coisa. Só que quando colocou o óculos, eu olhei e falei, cadê ele? Eu olhei pra cima, tava 5 metros. Então, a escala foi um dos padrões, assim, de tecnologia. Isso veio pro bem, pro inovador, mas isso é o que também causa náusea. Não só náusea, como também, de repente, até alguma... choque de experiência. Exato, uma porque questão é muita coisa nesse muito sentido. rápida, muito próxima do olho. É uma hora que você, assim, tipo, até sente que você tá lá dentro. E foi isso que aconteceu. Ele tava jogando um jogo de direção, ele ficou apaixonado pelo jogo, porque, assim, você realmente tá vendo, dirigindo, assim, do para-brisa, isso, as coisas, o nível. Você olhava para trás, você via os outros carros, você via o retrovisor. Só que, assim, ele ficou muito dentro do jogo, né? Ele entrou muito na experiência. Só que ele saiu, ele teve que... Ficou muito enjoado. Então, aí tem algumas coisas do ponto de vista de desenvolvimento que a gente pode fazer para mitigar. Eu acho que ainda também tá muito ligado com a evolução do hardware. Quanto melhor o hardware vai ficando, mais a gente vai mitigando esses eventos adversos. Mas o que me chamou a atenção foi que você comentou justamente um jogo de direção. Então, ele tava simulando uma direção. E aí, a gente já entra diretamente
no que a gente faz na Health Tech Brasil, que é simulação, né? Então você vê que, na verdade, na área médica, está começando agora. A gente usar a realidade virtual para simular um ambiente clínico, um ambiente cirúrgico, um procedimento que seja, às vezes até um processo intra-hospitalar. E aí a gente está trazendo essa simulação que hoje acontece já nas faculdades de medicina com os robôs, com os bonecos, para o digital, porque isso torna também, usando a mesma palavra que você usou, escala, mas em outro contexto, no contexto de negócios, quando a gente fala que uma coisa é escalável, a gente fala que dá para reproduzir, ou seja, vender várias vezes aquele mesmo produto. Ou seja, um boneco físico não é tão escalável quanto um jogo. Porque um jogo, né, uma simulação em realidade virtual, você faz o procedimento uma vez e vende infinitas vezes. Sem contar que o boneco não é dinâmico. Por mais que melhorou a tecnologia... Até tem os robôs, né? Mas nada tão dinâmico quanto uma simulação nesse ambiente digital, de realidade virtual e digital. E aí o digital, qual que é a outra vantagem também? É que a gente pode colocar ciências de dados, inteligência artificial e fazer o treinamento específico para cada aluno. Então eu lembro que durante a faculdade, vou te expor aqui, não sei, agora você é clínico, você tá de boa, né? Mas eu lembro que você não gostava de cirurgia, lembra? Não, sim, até hoje eu detesto. Então. Até hoje eu olho, até brinco na residência, né? Falo pros meus colegas, eu falo assim, esse centro cirúrgico, por mim eu nem passo na porta. Então, eu lembro que você era assim, né? Então, por exemplo, vamos ver. Às vezes você ia treinar um procedimento cirúrgico e você ia ter muito mais dificuldade do que o seu próprio treinamento de clínica. Lembra que também de clínica você tirava de letra, você discutia lado a lado com os professores que trabalham com isso há muito tempo. Você é muito bom em clínica, assim, eu te admiro muito. E aí, talvez, se você tivesse uma educação que fosse feita para você, né, com o uso de inteligência artificial e tudo mais, você teria fechado o ciclo clínico muito rápido e teria talvez ficado mais tempo daquela fase que você emperra ali na cirurgia. Com certeza. Entendeu? E sem contar uma coisa que eu aprendi na residência muito, porque assim, por mais que a gente goste mais da clínica, não tenha tanta experiência com cirurgia, alguns procedimentos cirúrgicos são aqueles mais básicos, são de todas as áreas. Por exemplo, uma toracocentese, uma drenagem, passar um acesso venoso central, isso é algo toracoscopia médico... vocês não fazem, né? Já tem que ser no centro cirúrgico. É só a centese mesmo. Mas uma toracocentese, que é muito importante para diagnóstico, a gente tem que fazer. Então, querendo ou não, assim... Isso que é legal da faculdade, eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje naquela época. Eu teria aproveitado mais o estágio de cirurgia dos procedimentos. A teoria eu adorava, eu discutia também. Lembra a teoria cirúrgica, mas os procedimentos eu teria aproveitado mais no meu internato se eu soubesse quanto seria importante pra mim hoje. E assim, isso não é uma coisa que, na verdade, é um pouco de... até uma falha no sistema de educação em saúde como um todo, porque... Você vê que hoje, a maioria do nosso treinamento como médico, é que agora você já está na residência, né? Você está em outra fase do treinamento, mas antes da residência, então o médico clínico geral que vai se formar ali em 6 anos de faculdade de medicina, grande parte do desenvolvimento dele como médico, de um leigo, que você entra no primeiro ano, você é um leigo. Para sair um médico, grande parte do seu treinamento vai ser baseado em literatura, ler, observação. Raramente você vai colocar a mão na massa, né? E isso traz consequências para o sistema de saúde. Totalmente, tanto que a maioria, eles saem muito crus, né? Exatamente. Então, o que acontece é que, assim, você tem duas opções. Ou você faz a residência e vai aprender na prática, porque você vê que, e ainda assim, com muita dificuldade em segurança, eu imagino, né? Porque a primeira toracocentese você teve que fazer, eu imagino que... Sim, não, até hoje, tipo... Hoje eu sou mais acostumado, eu faço tudo, mas até hoje a gente fala, vamos com cuidado. Por exemplo, se você pudesse treinar esse procedimento na realidade virtual antes de fazer num paciente. Totalmente. Inclusive até hoje. Mesmo eu fazendo, eu acho que é a prática que remete à perfeição. Se você pudesse ter um Quest na sua casa, assim, que é sem fio, não precisa ligar no PC, nada. Você tem o headset e tivesse um jogo lá pra treinar toracocentese na sua casa. Eu acredito que qualquer médico que trabalha em emergência ia querer ia muito. Gostar, exato. Porque o que os estudos pra mostram? Testar, né? Aí agora eu vou falar pra audiência aqui, pra você também, não sei se você conhece esses dados, o que os estudos mostram, né? Que é nessa tese que a gente embasa toda a nossa teoria ali da Health Tech Brasil, né? Que mesmo que alguns estudos mostram que de fato melhora a retenção, melhora a absorção de conteúdo, melhora às vezes até o desempenho do procedimento mesmo. Aí, nesse sentido, os estudos divergem, tem metodologias diferentes, alguns são mais fortes, outros são mais fracos. Agora, tem um assunto
que todos os estudos mostram que é estatisticamente significativo, que é o aumento da autoconfiança do médico quando ele treina antes em realidade virtual. Então, por si só, aumentar a autoconfiança melhora desfecho. Totalmente. Independente de de que a ter... autoconfiança chega a ser metade do procedimento. Exatamente. Eu também vou muito a por aí. segurança, né? E aí a gente pode entrar em outros sentidos da simulação com realidade virtual, considerando então aquilo que a gente já falou, que o nosso cérebro não entende que a gente está num ambiente simulado, parece que a gente realmente mas é muito tá naquele interessante o ambiente. que você está pautando aqui, porque assim, é até uma evolução que a gente estava falando lá no começo, né? Uhum. O do PlayStation começou mais assim, como uma experiência visual. Uhum. Você estava dentro, mas o controle, ele até tinha um controle de sensor de movimentos, que era da época do PlayStation 3, só que era assim, muito desatualizado para o que era a época. O Quest, o que trouxe pra gente, que evoluiu, além da experiência visual, inclusive ficou melhor pela acessibilidade, que hoje em dia tem mais opção para menos náusea, o que vai trazer novos usuários, inclusive da área da medicina. Sim. Isso ajuda muito, mas agora também o que evoluiu foi a parte do sensor de movimento. A parte do sensor de movimento hoje está tão preciso, e eu sei assim, como eu sou amante de jogos, eu vi nascer o primeiro sensor de movimento... Que foi o Wii. Foi o Wii. Foi o meu... Foi o primeiro mesmo. Na verdade, sim, tanto o PlayStation quanto o Wii tentaram sensor de movimentos diferentes, só que o Wii tava muito à frente. E o Xbox também, né? O Kinect foi depois. O Kinect foi 3 anos, foi na mesma geração, só que ele viu que tava uma febre sensor de movimento. Inclusive o PlayStation começou com um sensor de movimento que era só de 6 eixos, que é o que você só virava como uma direção. Você pegava o controle, virava pra esquerda, pra direita, cima, baixo. Isso no controle, PlayStation 2? O PlayStation 3. Ah, tá. O Wii já não, já tinha precisão tinha uma câmera infravermelha. Você jogava tênis, você jogava tênis, ele conseguia ver uma certa precisão no seu movimento, com limitação. Claro, você fazia um movimento numa raquete, você apontava na tela. Isso foi o começo. Foi a febre. Eu lembro que quando chegou o Wii no Brasil, eu na hora assim já peguei e falei, não, vamos comprar. Eu e minha irmã, a gente veio aqui pro centro de São Paulo, já entrou em um monte de lojinha, achou o Wii mais barato, comprou já com um monte de jogo. O que me assusta dessa área da evolução, por exemplo, daí o PlayStation, depois de 3 anos, falou, não tem como competir com isso, vou fazer um sensor de movimento melhor. E fez um mais preciso aí, do mesmo jeito. Só que é o que eu tô te falando, quando lançou realidade virtual do PlayStation, o sensor de movimento, que era muito mais avançado que o do Wii, naquela época, era considerado bem defasado. Que foi agora que a gente chegou no Oculus Quest 2. Eu lembro que, assim, por mais que você falou, eu te apresentei o PlayStation VR. Você que me apresentou o Oculus Quest. Na verdade, eu lembro, assim, você me falou, quando você tinha ido viajar lá para os Estados Unidos, que você tinha comprado, eu já me interessei porque eu gostava do assunto. Só que eu falei, legal. Não tinha nenhum multiplayer legal. Daí, assim, eu tinha um jogo que eu sou favorito numa série. Acho que você me conhece, então Resident Evil é minha febre, né? E eu vi que ia lançar um Resident Evil exclusivo pro Oculus Quest 2. Falei, nossa, um jogo assim clássico. Quem jogou já sabe, muita gente sim. conhece. Tem até filme, né, no Resident Evil. Não, e o 4 foi a febre, assim, do momento. Daí, o que eu lembro? Quando anunciou esse Resident Evil 4, eu falei, eu vou ter que comprar esse Oculus Quest. Eu falei, vai lançar esse jogo. E eu não esperava, porque eu tava achando que ia ser uma experiência similar com o que eu tava tendo com o PlayStation. Quando eu testei a primeira vez que chegou, eu falei, meu Deus, essa precisão. Ele sabe, por exemplo, a posição onde tá meu dedo, onde tá minha mão. E isso a gente já tem no da Health Tech Brasil, viu? Já com controle você já consegue reconhecer a mão. E aí, essa foi até uma coisa que a gente ficou na dúvida, né? Na hora de fazer o aplicativo. Então, se a gente vai fazer o hand tracking mesmo, sem controle nenhum, só pra já treinar movimento, só que ainda não tá nesse nível. Se você coloca o hand tracking sem controle, pra você jogar sem controle, ainda não tem o movimento fino que precisa, porém, dizem que no novo Pro, né? No Quest Pro, parece que já tá melhor isso. E aí agora estão saindo novos jogos. Então, é isso. A tecnologia vai desenvolvendo e a gente vai acompanhando e trazendo ela pros benefícios, né? Porque eu vejo que hoje a gente tá naquela fase sempre que surge uma tecnologia nova, tem um gráfico, né? Que mostra como que essa tecnologia, o caminho que ela percorre até ela chegar na mão de todo mundo, como hoje a gente tem um smartphone na mão de todo mundo. Então, tem um caminho lógico que a tecnologia passa, né? E hoje a realidade virtual, ela já tá saindo um pouco dos early adopters, que são as pessoas que nem você começaram lá atrás, né? Tem gente que começou até antes de você, bem antes ainda. E tá saindo dessa fase para entrar no mainstream. E aí eu vejo que, assim,
Lá nos Estados Unidos, que eu tava morando lá no passado, ainda já você entra na Best Buy, em qualquer loja ali de tecnologia, já tem em todo lugar o óculos que tem o preço razoável, que é o óculos da Meta, né? Um preço que não vai pesar para um americano comum. Foi genial essa ideia, porque o problema da realidade virtual era muito sempre caro. o preço. No Exato. começo, eu lembro, por exemplo, o do PlayStation custou $400, né? E $400 era o preço na inauguração do PlayStation. Então você tem um aparelho que é um periférico do videogame. Fora o preço do videogame. Não, o preço é igual do videogame. Entendeu? Então, fora o preço do videogame, e também a maioria, e essa foi uma outra revolução do Quest 2, precisava estar ligado num PC com uma placa de vídeo boa. E a marca Oculus eu conheço, assim, antes De de ter o antes. Quest, né? Na verdade, assim, eles sempre foram os Era uma pioneiros, startup, né? era uma startup. Aí a Meta comprou depois. É Facebook na época, né? E eles eram pioneiros, assim. Na verdade, até o PlayStation, que era caro, $400, assim, na época, ele era considerado o mais barato dos óculos. Porque, assim, era a média de $700, $800. Tudo bem, tinha uma superioridade, principalmente no sensor de movimento. Eles que começaram a aprimorar essa coisa do sensor de movimento. Porque desenvolver tecnologia nova é caro, assim, Muito não tem caro. como. Você tem que trazer uma pessoa pra desenvolver com você, que já tá no ramo há muito tempo. Às vezes eu faço reunião com pessoas, desenvolvedores do mundo inteiro. Tem gente da Índia, de Israel, dos Estados Unidos, do Brasil, vários do Brasil. Eu adoro desenvolvedores brasileiros, gente. Muito obrigada pela ajuda de vocês. E assim, na verdade, o que eu percebo é que esse desenvolvimento, ele tem um custo. Então, se você pegar um desenvolvedor que é bom, mas não é o melhor, você vai chegar querendo desenvolver uma tecnologia nova, ele pode negar o trabalho. Ele vai falar, não, eu não consigo fazer isso. Tipo, eu posso te ajudar em outras coisas, mas isso eu não sei fazer. E aí, assim, se você pega um cara que já tá há mais tempo, que já tem uma empresa disso há muito tempo, às vezes está em outro país, vai cobrar em outra moeda, e ele topa o desafio de desenvolver uma nova tecnologia, esse cara tem um preço. Não é todo mundo que vai topar, sentar lá e fazer um código que nunca existiu antes para tirar uma coisa que nunca foi feita, né? Então, o custo de desenvolver nova tecnologia tá muito aí. Claro, tem outras tecnologias que têm o custo também de desenvolver a tecnologia, né? Então, também a novidade, né? O negócio, assim, no começo, a novidade é mais cara. Depois que vai aprimorando a técnica, mas, você assim, consegue baratear o custo, que foi, acho que o Quest fez. Exato. O Quest é muito mais avançado do que os VRs eram na época, com preço bem mais acessível. Aí começou a febre. E essa foi a estratégia. Aliás, não sei se você chegou a perceber, você viu que teve até um aumento de preço? Sim, teve. Porque tirou o Quest, que era só Quest, foi o Quest 2, e aí mudou o preço. Que é o Quest 2. Nivelou, Porque, assim, na verdade, pelo que eu tava lendo e pelo que essa coisa da minha observando, eu vejo que, assim, a nova moda agora não estão querendo ganhar com o hardware, o lucro. Na verdade, eles tentaram deixar um preço acessível para várias pessoas terem um aparelho para começar a disseminação de software. É aí que tá exatamente, bem a grande estratégia de marketing que eu acho no novo VR. Porque foi o que aconteceu com o PlayStation. O que aconteceu, como assim, o preço foi tão caro, teve muito pouca venda do aparelho de VR do PlayStation. Então ninguém tinha muito interesse de fazer software. Não tinha como... Até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, quando eu vou vender, né, o produto que a gente está fazendo, a maioria dos clientes, mesmo a gente vendendo B2B para empresas e tudo mais, não tem o óculos. E aí a gente tem que vencer essa barreira de tipo, vale a pena você comprar o óculos, que não é tão caro assim mais, porque se fosse... Aí fica difícil até de você falar vale a pena, né? Mas agora que já tem um preço razoável, então vale a pena porque você vai ter isso, isso e isso de benefício, que isso é o que a gente tá discutindo aqui agora, né? Mas eu vou parar então um pouquinho pra gente pedir a palavra do dia pra produção. Solta aí, produção, a palavra do dia. Então, vamos lá. Realidade virtual. Marmelada essa palavra hoje, hein? Mas vamos lá, gente. A palavra do dia vai ser um quadro que eu vou trazer aqui no The Health Tech Show pra todo mundo. Todo dia a gente vai escolher uma palavra e eu vou explicar o que era. Então, hoje foi muito marmelado. Tava óbvio já que ia ser realidade virtual, né? O que é a realidade virtual, então? Gente, definição, conceito. Realidade virtual, por conceito, é
um ambiente imersivo em 3 dimensões, externo à realidade física. Então, o que é o virtual? O virtual, e aí eu até queria fazer um paralelo com a medicina. Quem é médico e tá ouvindo a gente aqui, ou qualquer outro profissional de saúde, na verdade, qualquer um que estudou anatomia vai saber o que eu tô falando. A gente tem cavidades virtuais no nosso corpo também. Sim, certo? Exatamente. Então eu acho que é legal. Exemplo. E eu adorava que a gente... Isso é uma das coisas que eu mais gosto da nossa amizade, que a gente consegue fazer metáforas da medicina com paralelos da vida real. E aí eu vou trazer aqui pro Health Tech Show, então, com um paralelo da anatomia com o que é um virtual na prática, né? O conceito de virtual. Então, a própria vagina humana, ela é uma cavidade virtual. Por quê? O virtual é uma coisa que ela não existe a menos que você abra aquele espaço. Né? Então a vagina, se você não abrir, se não tiver nascendo um bebê, se não tiver acontecendo outra coisa ali, não vai abrir, vai ser uma cavidade que não existe, não tem cavidade ali. Você precisa criar uma cavidade virtual, e é por isso que a gente chama de uma cavidade virtual, para poder ter um espaço ali dentro. E aí a realidade virtual é a mesma coisa. Então é uma coisa que se você não abrir esse espaço, ela não existe. Diferente da realidade aumentada, da realidade mista, que serão outros conceitos que a gente vai trazer depois. Então, só para deixar claro, realidade virtual é um ambiente imersivo, desconectado do mundo real onde você se encontra. Você quer acrescentar alguma coisa nesse conceito? Não, mais que assim, toda essa definição maravilhosa, como foi, assim, a gente acabou até dando muitos exemplos na prática, no começo aqui do podcast, dessa parte imersiva, né? Sim. Quando eu te falei da escala... do falei carro. Dirigindo o carro. A minha primeira experiência, assim, quando eu vi que o sensor de movimento estava muito preciso, que até me assustou. Então, é exatamente... Porque aí você sente realmente que você tá em outro ambiente. Você tá sentado aqui agora, mas você coloca um óculos no seu rosto. Primeiro, vai te eliminar tudo que tá acontecendo aqui, você não vai mais ver. Na realidade virtual, você não vê mais. E uma experiência legal, até de falar dessa parte imersiva, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, né? E ela adorou, assim, eu coloquei um óculos, assim, quando logo eu comprei, ela falou, quero ver e tal. Ela me falou uma coisa, assim, que até que me marcou, né? Ela colocou, olhou, sabe aquela sala de entrada do Oculus Quest? Aquele menu que é tipo aquela um sala, jardim, um sofá. Ela olhou pra mim e ela falou, nossa, eu tô em outro universo, tem um universo inteiro aqui dentro. E é o que acontece mesmo. É engraçado até você ver outras pessoas usando, você fala, meu Deus, a pessoa tá com óculos. Só que quando você tá lá dentro, você esquece de fora. Quantas vezes você já trombou numa cadeira? Exato. Tudo. Que agora que eu falei que você bateu a cabeça aí, eu falei, isso acontece direto em realidade. Nossa, a gente baixou um jogo, eu não vou ficar falando muito de jogo aqui pra manter o tema no lugar, né? Mas só vou passar rapidinho pra dar uma descontraída. Um jogo de terror, multiplayer, que você tem que baixar, inclusive, é muito legal esse jogo. Eu não vou fazer propaganda aqui, que não tem ninguém patrocinando a gente. Mas, na verdade, assim, é um jogo multiplayer que você tem que correr. E é muito legal, porque esse jogo, você mexe o controle e você corre. Se você não mexer o controle, tipo, no movimento de correr, assim mesmo, tipo, pra quem tá ouvindo em áudio, eu tô fazendo um movimento das mãozinhas correndo aqui, você tem que mexer o controle, e quando você corre, você mexe o controle e você corre no jogo. E aí, eu tava nessa e eu falei, bom, eu não vou ficar fazendo assim, eu tenho uma sala inteira aqui pra correr, eu vou correr. Menino, eu dei de cara com a porta. Não deu certo. Foi a única vez que eu fiz isso. Eu falei, não dá. Eu tava jogando um jogo de tiro, assim. Foi logo que eu comecei a ver qual era o potencial mesmo. Como o negócio ele não tem fio também, ele tem o nosso posicionamento, algum sensor. Tinha algum jogo que pra você abaixar, você se esconder, assim, dos tiros, atrás de um muro, você abaixa mesmo. Sim, tem pra você andar, por exemplo, você tem um muro a 2 metros de distância, se você andar na vida real, assim, você vai estar andando no jogo, só que você vai ver você trombando uma cadeira, assim, exato. Mas é algo que eles consertaram muito, de eles fazendo aquela zona de limite, que é o que a gente faz no começo. Sim. Porque aí antes de bater, você pelo menos sabe que você tá saindo do guardião. Bater, ele já te mostra, ele já dá um aviso. Ele mostra. Coisa que muito no PlayStation não fazia. Não tinha. Porque na verdade era de praxe, você começar que você tinha o fio, você batia a cabeça. Por causa do fio, aí nem precisa. Exatamente. E não tinha isso do guardião, então... pra quem nunca usou o Oculus Quest, né, acho que vale a pena falar aqui, porque a gente tá, na verdade, falando... Pra gente é rotina, mas pra maioria das pessoas, eu acho que a maioria que tá ouvindo nunca usou um óculos, né? De realidade. E aí, na verdade, é isso. Então, quando você vai começar a jogar, você tem que criar um guardião na região onde você vai jogar, que é aquele guardião que vai te permitir ficar num espaço que não tem um objeto real que você vai trombar, e é aquele espaço que você vai ter pra jogar. A partir do momento que você pisar fora daquele espaço que você marcou logo que você ligou o óculos, ele vai sair do modo realidade virtual e vai entrar no modo realidade mista quase, né? Porque aí, na verdade, ele mostra a câmera
Então ele mostra, você tá usando óculos, mas ele mostra o mundo do lado de fora. Sim, é até uma coisa assim, bem... É até assustadora, assim, as pessoas. Algumas pessoas falam, nossa, não, porque você tá tão acostumado, assim, com aquele ambiente do jogo, daí começa a mostrar o mundo de fora, você fala, meu Deus. Tipo, você pode estar na lua, na realidade virtual, mas você pisou fora do guardião, você vai estar na sua sala, né? É meio estranho, às vezes, Mas aí é bom que é um mecanismo de defesa pra gente não ficar batendo nas coisas, né? E eu queria, na verdade, falar com você, mas acho que tem 2 outras grandes aplicações para realidade virtual. Na verdade, tem muitas aplicações para realidade virtual na medicina, mas eu queria discutir hoje aqui com você 2, eu queria saber sua opinião, na verdade, outras 2, né? Além da que a gente já conversou, que é simulação e treinamento, que eu vejo como um grande mercado que vai surgir, que a gente está criando com a Health Tech Brasil, tem outras empresas que também estão fazendo isso no Brasil e no mundo, e enfim, eu vejo muito espaço, então por isso que a gente resolveu empreender nesse espaço, mas a realidade virtual, ela também tem benefício para a medicina em outras áreas, e aí 2 que eu vejo grande potencial, então uma é a parte de reabilitação, que eu tenho inclusive colegas que estão fazendo isso para paciente com paralisia cerebral, tem grupo de estudo na USP também que faz isso para reabilitação usando realidade virtual. Tem estudos super antigos também, os primeiros que surgiram, reabilitação de pessoal que teve AVC e, enfim, outras doenças, né? E aí a gente já vai falar disso, eu quero saber sua opinião primeiro. E a segunda, que é o uso da realidade virtual como terapia ocupacional para um paciente acamado, para um paciente que está em cuidados paliativos, seja em casa, seja no hospital, para um paciente, enfim, pediátrico. Então, acho que são 2 aplicações muito legais também, né? Da terapia ocupacional e da reabilitação. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Tem algum conhecimento? O mais importante, assim, como a gente tá falando várias experiências diferentes, imersivas, assim, eu acho que tem muita aplicabilidade para várias áreas. E na medicina, assim, como é um ambiente tão amplo, é onde casaria super. Exatamente, né? Exatamente. Aí eu vejo ambos são áreas amplas. Tanto a realidade virtual tem implicações muito amplas e a medicina tem várias áreas, exatamente, né? Várias categorias muito amplas. Então... Nossa, é um ramo, assim, totalmente inexplorado, né? Tanto que quando eu voltei dos Estados Unidos com a minha ideia dos hologramas, de realidade aumentada, e fui obrigada pelo mercado a pivotar, porque o mercado ainda não tá preparado para comprar uma coisa que eles ainda não entenderam para que serve. Então, assim, você pode até explicar para que serve, mas você provar que aquilo realmente vai trazer aquele resultado, tem um custo, tem um tempo de desenvolvimento. E o que eu percebi na Health Tech Brasil é que a sociedade ainda não estava preparada para a ideia que eu tive lá dos hologramas, pelo menos não naquele momento. E aí eu resolvi mudar o modelo de negócio, mudar o produto, mudar tudo mais, né? E nesse meio do caminho, foi muito difícil para mim, assim, manter a consciência de que eu quero chegar lá nos hologramas. E por que eu não tô conseguindo chegar lá direto? Porque tem que ter toda uma preparação, uma criação de um mercado, as pessoas precisam se acostumar com a tecnologia, desde os estudantes. Então, veja, um médico que vai operar um holograma dentro da sala de cirurgia, durante a operação do corpo humano, ele ainda vai estar operando um holograma por cima, tem que ser um médico que ele já vai ter um costume de operar um controle, um videogame, uma coisa mais tecnológica de antes. De repente, durante todo o treinamento dele, ele tem que estar acostumado com isso para depois chegar lá e usar o holograma para uma coisa que vai ser muito beneficiária para o sistema de saúde como um todo, né? Hoje, o cirurgião que nunca usou um videogame, ele vai ter uma grande dificuldade para operar um holograma. Ou talvez uma maior facilidade, por exemplo, então, pensa. Na prática, não. Porque, assim, já tem uma resistência inicial de... pra que eu vou usar isso? Eu sempre fiz daquele jeito, pra que eu vou usar isso? E aí, depois tem aquele problema, porque... dá bug, tem problema de operação, então assim, eu fiquei vários tempos, eu tive o Wii, que a gente comentou no podcast aqui hoje, e depois eu fiquei muito tempo sem jogar videogame, durante a faculdade, assim, nem joguei, eu tava preocupada com outras coisas, né, e aí eu vejo que quando eu pego um PlayStation pra jogar, por exemplo, hoje, se eu pegar o seu PlayStation 5, cara, eu vou ser noob total, assim, eu não vou saber mexer, porque você perde a noção, assim, de como que o controle funciona, como que eu abaixo, como que eu levanto, como que eu rolo. Então é esse tipo de... né? Mas apertar, assim, PlayStation 5, claro, vai ter o aparelho de realidade virtual logo, mas assim, a maior parte dele é o tradicional de apertar o botão. Mas que seja, porque agora, na verdade... Mas, por exemplo, o realidade virtual, isso eu fiquei impressionado. Uhum. Até uma ponta que a gente nunca chegou nem a conversar disso. Uhum. Mas quando você comprou o Oculus Quest, assim, eu até falava, nossa, mas ela nunca jogava muito bem videogame. E você ficou tão imersiva, começou a jogar tanta coisa bem, você me ensinou coisas lá dentro, então eu acho assim...
essa parte mais imersiva facilita um pouco, mesmo de pessoas que são Tudo fora bem, do mas ramo aí de jogo. o que eu percebi é que é o seguinte, é que precisa ter um costume da classe médica como um todo com a ferramenta. Antes de você tentar colocar num ambiente tão sensível quanto o centro cirúrgico ou outro ambiente hospitalar. Com né? certeza. Mas E seria aí- por isso que seria legal uma maior implantação, mas, por exemplo, em algumas faculdades de medicina. Exato. Nem que seja um opcional. Por exemplo, informática. A gente fez Aham. informática. Aham. Tá, teve muitas coisas importantes, mas, por exemplo, se tivesse um estágio opcional de realidade virtual na medicina, Inteligência artificial, inteligência qualquer artificial coisa lá, assim. ajudaria muita gente. Pô. Assim, até no serviço, por exemplo, o serviço de residência, colocar um aparelho de realidade virtual, nem que seja uma sala de estudos, Exato. os chefes, os residentes, os internos, né? Exatamente. Toda a equipe, assim, Exatamente. acabar tendo E não um só os contato médicos, maior, mas eu acho também que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os dentistas, os caras de odonto, eles estão muito na frente com a gente com esse negócio de 3D enfim, realidade virtual e tudo mais. Eles também, impressão de próteses, essas coisas, os caras já estão... E aí tem outras... fugindo um pouco do assunto de realidade virtual, mas ainda no assunto health tech, outras tecnologias 3D que avançam muito com a medicina. Então tem uma startup brasileira que imprime tecidos, não sei se você sabia dessa. Eles imprimem tecidos humanos na impressora 3D. Então eles fazem lá o tecido, sei lá, que seja da pele, que seja de miocárdio, imprime com um material especial lá de células mesmo e usa uma impressora 3D para fazer um enxerto, fazer uma coisa assim. Então é uma coisa muito promissora, assim, né? Você vê que tem muito ramo pra gente explorar a tecnologia na medicina. E hoje, claro, puxando sardinha pra realidade virtual aqui, pelo amor de Deus, né? totalmente. Não, mas é interessante você falar assim da parte da divulgação, da boa aceitação de uma tecnologia nova, assim, para quem que é de fora do ramo dos jogos. E é uma coisa assim que eu sempre estive acostumado. Eu adoro jogos, então eu vejo desde a realidade virtual até aquele clássico de aquele jogo antigo que tem 2 botões só, que simplesmente andar e pular. Que também. Só que assim, sabe o que eu percebo? Por exemplo, muitas pessoas de fora, por exemplo, com um jogo com um botão, tudo ele acha que é um bicho de 7 cabeças. Bem na época, assim, por exemplo, do Wii versus PlayStation, que estavam juntos. Eu lembro que o PlayStation, assim, eu ia mostrar para meus pais, ia mostrar para pessoas, amigos que não jogavam videogame, eles não entendiam muito do PlayStation de apertar um botão. Agora eu chegava, por exemplo, do Wii, que era um sensor de movimento bem menos avançado do que é hoje, eu só falava, olha, simplesmente você tem que fazer esse movimento de uma raquete. Eles dominavam o jogo e estavam jogando tão bem quanto eu. Às vezes até melhor. Exato. Que é o que eu acho que quando tivermos contato, assim, tanto nessa parte educacional, nos trabalhos, eu acho que as clínicas têm que se abrir nessa área. E vira quase instintivo, né? Então, assim, como é imersivo, como é 3D, vira um instinto, né? Então, na verdade, é isso que os estudos mostram em relação à educação, que foi o caminho que a gente resolveu tomar, apesar de ter muitos outros caminhos promissores na realidade virtual. Você vê que essa questão, então, o que a gente discute muito em educação, em saúde, principalmente, né? Que tem uma carga cognitiva muito alta. E aí, se você for ver, a taxa de doenças mentais e suicídio e tudo mais na população que profissional de saúde é muito maior do que na população geral da mesma faixa etária. Tem isso. E aí, quando você começa a estudar as questões de educação médica e como que é a vida do médico, você vê que tem uma teoria que chama teoria da carga cognitiva. O que é isso? Se você fizer uma carga cognitiva muito alta para um cérebro humano, o que vai acontecer? Ele vai processar na memória de curto prazo, mas ele não vai passar para a memória de longo prazo. Ele vai ficar com uma carga cognitiva muito alta e, naturalmente, o cérebro vai descartar isso. Só que isso tem consequências emocionais também. Então, na verdade, a gente tem que pensar que a medicina e, na verdade, todas as profissões de saúde, se você quer trabalhar com saúde, você tem que estar sempre se atualizando. Com certeza. É uma educação contínua. E o quanto mais a gente conseguir deixar isso natural... Então, o que acontece muito? Que eu percebo até hoje, na verdade, dando plantão, assim, às vezes com um colega e tal. O médico... Ele estuda daquele jeito clássico, tradicional, que é enfadonho muitas vezes. E como que ele descansa? Jogando um jogo. Um joguinho no celular, um videogame, isso aqui. Então, o que acontece? Além da questão da imersão, do 3D, da gente trazer a realidade virtual como um método complementar de ensino, também tem a questão da gamificação. Se a gente deixar o jogo não, né? Mas, na verdade, o aprendizado como um todo mais gamificado, então,
Você fechou aqui um capítulo do livro, você ganhou um token que vai te garantir aquilo. Nem que seja um pão de queijo na padaria, da faculdade, entendeu? Mas se você criar um mecanismo de recompensa, nosso cérebro funciona assim. Com certeza. Você vai adestrar um cachorro, é mecanismo de recompensa. Você vai ensinar seu namorado como você quer ser tratado, é mecanismo de recompensa, entendeu? Você vai ensinar um bebê enfim, a não chorar, a não fazer isso, aquilo. É tudo recompensa. O ser humano aprende por recompensa, né? Imitação e recompensa. Sem contar que é uma forma de aprendizado mais leve, né? Sim, exatamente. Por exemplo, imagina, num ambiente, assim, estressante, como um hospital. Isso. Assim, não só uma residência, como um internato também. A gente fez internato junto, a gente sabe muito como... Imagina uma experiência que você vai estar aprendendo ainda, você vai estar pegando prática, que você falou. Nossa técnica vem da prática, né? Exato. Então, imagina, assim, além de você fazer a prática lá ao vivo, nos pacientes mesmo, você ter um aparelho que você vai treinando o mesmo procedimento. É uma coisa que vai ficar no seu cérebro... Porque é uma medular. coisa... Exato. E sem contar que deixaria um ambiente, assim, um pouco mais descontraído. Por exemplo, uma hora, assim, aquela rotina estressante, a gente trabalhando, né, com pacientes. Imagina a gente tá numa sala, ligando um aparelho, um monte de gente. Parece um jogo, mas na verdade você tá aprendendo uma coisa que vai ser útil pra sua vida, dá pra unir né? o útil ao agradável. Isso que é incrível. Exato. Que é aquilo que a gente começou no começo do podcast. Lembra quando eu comprei o primeiro aparelho de realidade virtual, que foi super engraçado? 10 pessoas numa sala. Um treinando, que o objetivo era quem vai melhor. Tipo, uma coisa tão básica. Sim. E a gente tá falando agora uma aplicabilidade no mercado de trabalho, assim, uma profissionalizante, né? Exato, então, exato. eu acho que, assim, unir os dois seria tanto se você vai treinar, vai ser um profissional melhor, porque o treino é o que faz a perfeição. Exato. Como, ao mesmo tempo, você vai conseguir descontrair o momento. O jogo a gente usa pra descontrair. Exatamente. Por que não unir o útil ao agradável? É muito isso. E aí, você comentou do nosso dia a dia, que realmente é muito pesado, a gente tem que lidar diretamente com a morte, muitas vezes, né? E vira uma coisa do nosso dia a dia. Tanto que, às vezes, algumas pessoas que não são médicas até acham que a gente é frio, mas, na verdade, muitas vezes a gente não é frio e a gente sofre com isso e não pode transparecer. Exatamente. E daí que eu acho que vem muito do sofrimento da saúde mental dos profissionais de saúde, que é assim, cara, você perdeu um paciente, às vezes você gosta muito dele, você vai chorar no meio do plantão? Você não pode chorar no meio do plantão, entendeu? Você pode até sair ali 5 minutinhos, mas, cara, depois pra falar pra família, você tem que estar, você vai chorar junto com eles, assim, uma ou outra situação até dá, mas não é a regra, né? Então, na verdade, a gente às vezes trabalha como máquinas, mas somos seres humanos, né? E aí é uma questão que até na faculdade, durante a faculdade, mesmo no ciclo teórico, que é muita teoria, quanto mais a gente puder colocar de prática no ciclo teórico, melhor. Por isso que os laboratórios são tão importantes, laboratório de anatomia, de histologia e tudo mais. Se a gente tiver um laboratório de simulação desde o começo, melhor ainda. Por quê? A teoria, ela também é muito pesada para o profissional de saúde, principalmente para os médicos. Cara, é uma teoria que é só doença. Quantos alunos de medicina são hipocondríacos? Exatamente. Só que justamente essa limitação que a gente falou do sistema. Por exemplo, muita gente sabe um monte de teoria, sai com aquela teoria no talo, só que chega na hora da prática Sim, se banana, perde. exatamente. Porque é uma coisa assim, que eu acho que a realidade virtual ajudaria muito na formação do médico. Por exemplo, já desde o começo, nem que comece com uma optativa, que nem a gente deu o exemplo da informática, que a gente foi usar o Excel, PowerPoint. Claro, coisas muito importantes, mas não muito diferente de uma informática que a gente fez no colégio. Até porque, veja só, uma aula de informática num curso de graduação, mesmo sendo optativa, né? No contexto que a gente vive hoje, 2023, cara, se você não estiver falando de machine learning, inteligência artificial, blockchain e realidade virtual, você não tá falando da realidade. Na realidade, a gente tava falando de lá, era Excel, PowerPoint, coisas que a gente tinha já no primário. E aí, é engraçado, porque nos Estados Unidos, era uma parte, então eu tava no estágio de pesquisa, né? Era uma coisa natural, não era todo mundo que sabia fazer, mas tirar a estatística com machine learning, ou seja, uma coisa que já tá acontecendo dentro dos hospitais nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil eu vejo que a gente tá muito atrás disso, então até a gente vai ter um episódio depois que vai falar só de ciência de dados, vou trazer uma convidada bem legal aqui pra falar disso, mas na verdade é o seguinte, muitas vezes chegam gente na Health Tech Brasil, clínicas menores, ou às vezes um profissional autônomo de medicina, e fala, eu quero fazer um algoritmo de inteligência artificial, tá isso aqui, tá bom, vamos fazer, cadê sua base de dados? Às vezes não tem nenhuma base de dados pronta, eles não sabem, aqui no Brasil a gente não sabe, não são eles, né, como um todo, a população como um todo, não entendeu ainda
como que a gente vai usar a inteligência artificial? O que precisa para lá na frente você tirar um algoritmo? Você precisa preparar muito terreno antes. Entendeu? Não, eu com várias experiências diferentes que eu tive com realidade virtual, eu vejo que tem uma aplicabilidade infinita. Exato. Eu posso fazer um ambiente simulado desde uma consulta, Exato. um consultório, que eu Exato. pego um esteto, como eu disse, o sensor de movimento, a imersão é tão grande que eu posso pegar um esteto, imaginar que eu tô pegando a minha mão mesmo, ou os controles têm essa tecnologia, colocar, ouvir a escuta do paciente, fazer um diagnóstico e como eu posso simular uma cirurgia ou um ambiente de UTI. Então, é algo assim tão amplo que eu acho assim, quanto mais cedo alunos de medicina ou mesmo profissionais poderem treinar também, profissionais já ter esse contato. E eu não sei se você sabe disso, mas na verdade aqui no Brasil e no exterior já tá muito avançada a questão das luvas, né? A luva que faz sensor, e aí muito em breve a gente vai poder palpar, realmente sentir uma hepatomegalia. Então isso vai ser realidade muito em breve, né? Então hoje, na verdade, o que a gente faz na Health Tech Brasil é já começar a preparar o terreno. Tem gente que faz o que a gente faz fora do Brasil, aqui dentro ainda tá começando. E a gente tá ali na vanguarda desse movimento, né? E aí eu vou aproveitar, então, pra puxar a sardinha pro nosso lado também. Se você tá interessado no metaverso, seja realidade virtual, seja outras tecnologias, a gente tem na Health Tech Brasil nossos serviços de mentoria. Então é só entrar no site www.healthtechbr.io. IO é o novo .com da Web3, né? E aí se inscrever lá no serviço de mentoria que a gente faz desde o básico, por exemplo, como abrir uma carteira de criptomoedas. Você já tem uma carteira de criptomoedas? Você acredita que não? Então, é uma coisa muito básico, é muito básico, é algo que eu quero entrar, mas não. E aí você fica naquela... Qual que é a sua dificuldade? Por que você não tem até hoje uma carteira de... Porque eu já quis dar NFT pra você várias vezes. Eu tenho vários NFTs que eu poderia fazer o airdrop pra você. Por que você nunca fez? Engraçado, né? Mas você acha que falta informação? Eu acho que me falta informação. Exato. Uma informação, uma segurança. Exato. Porque aí o que a gente faz? Então tem desde esses clientes mais simples, com demanda super simples, tipo abrir uma carteira de criptomoedas, fazer uma primeira transação, mintar um NFT na OpenSea, que seja. Às vezes umas demandas super simples. Desde isso a gente pega na mão e ensina a pessoa a fazer desde o comecinho e entrega o que ela quer, até coisas muito complexas, como o que a gente faz na Health Tech Brasil, que é montar um metaverso do zero. Então a gente faz a mentoria, a gente passa por vários assuntos. A gente faz, na verdade, direcionado para quem tá chegando com a demanda pra gente. A gente vê qual que é a demanda, vê quanto tempo precisa para fazer aquilo acontecer e vai dando as orientações no meio do caminho, né? Então, até a gente entrar no mercado com o nosso produto de realidade virtual, a gente já tá no mercado dessa forma. Então, o ouvinte aí que tá interessado no metaverso pode procurar a gente. E aí, voltando aí pra questão da realidade virtual, eu queria te puxar mais um gancho também, que você assistiu o Videogame Awards que teve agora? Sim, exatamente. Você falou que você ia comentar aqui, pode falar. Quais foram as suas impressões aí? O que teve de realidade virtual então, lá? A minha impressão, a maior, é assim, como eu disse, é uma tecnologia cada vez mais crescente, né? A gente ficou impressionado com o primeiro PlayStation, agora a gente ficou com o Oculus Quest 2. E eu assisti muitos vídeos, não só no Videogame Awards, que fez propaganda. Aliás, fez uma propaganda de um jogo de realidade virtual que tá me fazendo que eu querer comprar o novo aparelho. A tecnologia está muito Que avançada. novo aparelho? O do PlayStation 5? Então, sim. O do PlayStation 5 agora vai fazer o PSVR 2, né? Ele é a continuação. Ele promete uma tecnologia, assim, muito superior do que foi já vista. Mas em qual sentido, assim, você achou que tá superior? Todos, tanto em gráfico, ele vai fazer pra começar... gráfico é uma coisa que ainda é muito falha nos hardwares, né? Que existem hoje. Exatamente, e ele vai ser ligado a um PlayStation 5, tem um potencial gráfico. Com assim, fio ou sem fio? Vai tentar ser misto, mas vai ter fio, infelizmente. Entendi. Vai ter fio. Porque na verdade Mas é uma pergunta boa, eu tenho que isso... Pelo que eu vi, parece que vai ter fio. Tá. Mas os sensores, não. De qualquer forma, é ligado no PlayStation. Só vai funcionar com o PlayStation do lado. Diferente do Quest. Porque o que eu vejo, assim, Então, na verdade, quando a gente vai falar de realidade virtual, tem vários objetivos. Você pode usar a realidade virtual. O mais comum deles é jogos, né? Mas em termos de modelos de negócio, então, pra quem tá querendo montar uma startup que vai usar isso, seja na medicina, seja em outra área, é muito importante você ter autonomia do hardware. Porque o que acontece hoje? Eu montei o nosso produto, tá lá a demo, já tá rodando, algumas pessoas já viram. E o que eu faço? Na prática, eu pego o óculos, põe embaixo do braço e vou pra onde eu quiser com ele. Já trouxe aqui no estúdio, já levei pra evento. Então, essa facilidade, pra quem tá formando um modelo de negócio em cima da realidade virtual, é muito importante. Né? Você poder pegar o hardware e levar pra qualquer lugar, sem ter que levar um videogame, ligar na tomada. Foi o grande
grande diferencial. Só que, assim, isso da tecnologia me impressionou. O quão tá bonito o gráfico e o quão realmente o sensor de movimento pareceu mais preciso. Tava um jogo, por exemplo, que era um arco e flecha, né? Um jogo bem dinâmico. É um jogo assim que eu jogo no PlayStation também, de apertar botão, o gráfico é tão bonito que você já se sente bem assim dentro do jogo. Agora, o negócio da realidade virtual que pegou o mesmo jogo e mostrou lá, nesse Video Game Awards, mostrou na perspectiva do VR, eu fiquei pensando, eu falei, não estou jogando o mesmo jogo, parece que eu pulei 3 gerações pra frente. A experiência de você ter o tato, assim, do sensor de movimentos, você via a pessoa lá movimentando. Mas eles vão ter essa questão do tato? Vai ter algum... Não tanto do tato de mas você do sensor, né? O sensor. Porque isso pra gente faz muita diferença, na verdade, quando a gente vai desenvolver um produto pra treinamento. Hoje, eu ainda, na verdade, na Healthtech Brasil, o que a gente faz? A gente treina, a nossa proposta é muito mais treinar o passo a passo de cada procedimento, de cada processo, do que, na verdade, o movimento motor fino. Porque ainda não tem esse reconhecimento motor fino para, por exemplo, você simular passar um pique. Você pode até tentar, mas na prática não vai ser o mesmo movimento que você vai fazer na vida real. Entendeu? Então, quanto mais perto a gente chegar disso, mais efetiva vai ser a ferramenta. Tem muito caminho pela frente, mas cada vez mais você vai comparando vai estar melhorando o motor fino. Mas é exatamente essa palavra que eu tava procurando. O que eu fiquei impressionado com a evolução da realidade virtual é como o motor fino estamos cada vez mais próximos dele. Interessante. Então, não, mas aí até o que eu queria falar é a questão que eu tentei trazer esse assunto, mas não rolou muito, então eu que vou falar agora, que é a questão da reabilitação. Cara, a reabilitação com a realidade virtual, qual que é a graça? Porque, assim, hoje você vai tentar recuperar um paciente de sequela de AVC, que ele, enfim, tá fazendo fisioterapia e tudo mais, você tem que dar um movimento que ele é meio sem graça, entre aspas. Tipo, ele tem que ficar forçando, e aí ele se sente frustrado porque não vai, e antes funcionava, né? E aí, o que a gente faz na realidade virtual? Tem um cenário, tem um propósito para ele estar levantando o braço. Quando ele consegue, ele tem um feedback positivo, ele conseguiu alguma coisa, né? Você põe na realidade virtual como se ele tivesse que pegar alguma coisa. Quando ele consegue pegar, e às vezes digo mais, na vida real, às vezes ele moveu o braço só isso aqui. Pra quem tá ouvindo em áudio, ele moveu 2 centímetros, assim. Mas na realidade virtual, parece que ele moveu 5. E isso no cérebro estimula ele a continuar fazendo o movimento, sabe? Então, tem muita, muita coisa nesse sentido. E na de terapia ocupacional também. Porque você imagina um paciente que tá em cuidados paliativos e tem que ficar o dia inteiro na cama, se alimentando por sonda, às vezes fazendo xixi, cocô por sonda. Tipo, imagina se você puder colocar um vídeo ali em realidade virtual e o cara achar que ele tá andando de bicicleta num parque, sei lá, fazendo alguma coisa mais divertida, né? Então, na verdade, tem muita coisa pra gente fazer com realidade virtual, para além do treinamento, né? Mas eu acho que o treinamento é uma coisa, assim, essencial pra gente até trazer pra realidade do dia a dia mesmo, de todo mundo que é da área da saúde e tudo mais, quais que são os potenciais da ferramenta. Porque a partir do momento que você coloca um óculos de realidade virtual no rosto de alguém que nunca usou, ela entende o potencial daquilo. Muito. Que é muito que a gente tava falando até da ideia, assim, de colocar mais nos ensinos a realidade virtual para não só você treinar mais, você ter mais contato com isso, como deixar o ambiente mais leve. Exatamente a mesma situação que você está expondo assim. Não só a pessoa vai reabilitar, vai ajudar em muitas reabilitações, né? Porque o treino, como você vai deixar o treino mais agradável, menos monótono. Exato. Vai parecer tudo cai nisso, na verdade, né? A gente usar a tecnologia no nosso útil, favor, agradável. na verdade. Eu acho que Exato. as palavras-chave até desse assunto que a gente tá falando da ligação dos dois é unir útil e agradável. Porque é uma coisa divertida, Total, né? A realidade virtual é muito o videogame veio pra, na verdade, divertir, né? Exato. E ao ponto que ele chegou, assim, pra melhorar a nossa parte profissional, isso é genial. A gente está unindo útil e agradável. Exatamente. A gente, ao mesmo tempo que está se divertindo, está deixando a nossa mente mais leve, descontraindo, você está se profissionalizando. Exatamente, Isso é inovador. E aí, assim, o que os estudos mostram, né? Então, só para finalizar, daqui a pouco a gente já vai terminar o podcast. É um prazer te receber, mas, na verdade, assim, o que acontece é que
Lembra aquela teoria da carga cognitiva que eu falei lá no começo? Quando você dá muita carga, não passa para a memória de longo prazo e aí muito do conhecimento é perdido. Tanto que é rotina quase de vários estudantes de saúde estudar um dia antes da prova, porque você sabe que vai ficar só na memória curta, não vai pra longa. Exatamente. É tanta coisa que tipo, você tem que estudar na véspera, entendeu? Porque senão você não vai lembrar. Se passar 3 dias, uma ou outra prova que é mais decoreba, você não lembra. E aí, o que acontece, então? O que os estudos mostram? Que se a gente usar o audiovisual, as duas coisas ao mesmo tempo, você diminui a carga cognitiva. Você aumenta a absorção e a retenção. Né? Então, acho que isso é uma coisa que é legal de pontuar aqui antes da gente se encaminhar para o fim. Sempre que a gente termina assim o podcast, então a gente dá a palavra pro convidado, né? Eu queria perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa. Se você achar que do ponto de vista de medicina e realidade virtual a gente já esgotou o assunto, quiser deixar de repente alguma indicação de livro, de filme, de algum lugar que você se atualiza, seja para medicina, seja para área de tecnologia, eu vou dar a palavra para você aí pra gente finalizar. Então, eu acho que a gente abordou muito, né? A gente deu vários exemplos, isso que foi legal, uma conversa com várias situações de vivências. Uhum. A gente deu muitos exemplos de situações diferentes, de como a gente pode aplicar algo que veio mais pro lazer, né? Nasceu do lazer, e aplicar para não só a gente treinar um profissional, como a gente reabilitar um paciente, e de uma forma, às vezes, mais efetiva, porque a gente falou da parte teórica, maçante, do estresse. Quando bota mais na prática, o aprendizado tem também muitos estudos isso. Sim. Mais efetivo. Sim. E, ao mesmo tempo, deixa mais leve. Tipo, até mais divertido. Então, se divertir, tem muitos professores que têm estudos que eles usam esse método. Eles falam que quando a pessoa está aprendendo divertindo, ela... Lúdico, né? Traz o lúdico. Ela aprende melhor. Então, é algo que acho que vai ser muito inovador. Legal. Não, Murilo, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E para você que está assistindo aí ao vivo no YouTube, no Deezer ou no Spotify, muito obrigada também. Acompanhe a gente aqui no The Health Tech Show, que a gente vai trazer sempre novas tecnologias para falar, com esse viés da saúde, né? Então, sempre trazendo nesse cenário aí, que é o nosso dia a dia. E hoje foi um prazer falar de realidade virtual, que é um assunto que eu fiquei apaixonadíssima, assim. E eu acho que é interessante de pontuar também que no começo a gente falou que eu não tive muito interesse por causa dos jogos de guerra, jogos de tiro e tudo mais, mas hoje, né, então depois que eu descobri essa ferramenta como um instrumento de negócios, eu me apaixonei completamente. E aí é por isso que a gente tá aqui hoje. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pessoal. É isso. Obrigada.